Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao Centro Espírita Nosso Lar, Casa André Luiz, esta casa que muito nos acolhe, nos orienta em relação à doutrina dos Espíritos. Vamos então nos sintonizar com a energia desse nosso ambiente, já preparado pelos nossos amigos espirituais, aqueles que preferirem fechar os olhos para se concentrarem melhor. Vamos elevando os nossos pensamentos até o nosso Mestre Jesus, pedindo a Ele que nos acompanhe durante esta reunião, que possamos ouvir aqui as palavras, os aprendizados, para que possamos nos melhorar como pessoas a cada dia que enfrentamos na vida terrena. Vamos pedindo também aos amigos da espiritualidade que estejam também nos acompanhando, nos auxiliando a assimilar todo o conteúdo que nos foi passado nesse estudo da noite. Que assim seja, graças a Deus. O tema da nossa palestra hoje é o livre-arbítrio, do livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis, capítulo 22, que será feita pelo nosso companheiro Antônio Carlos. Vamos envolvê-lo em boas vibrações para que ele seja feliz em suas colocações. Saudações a todos, muito bom estarmos juntos, estudarmos a doutrina espírita, doutrina essa que nos conforta, nos consola e nos mostra o porquê da nossa vida, o porquê às vezes das dificuldades pelas quais nós passamos no nosso dia a dia. E o tema de hoje vem bem a calhar, e justamente nos mostra o porquê disso, né? O livre-arbítrio. Livre-arbítrio é a decisão que todos nós temos, né? A posição que nós temos para decidir o nosso futuro. Na Grécia Antiga, né, tinha um sábio que adivinhava tudo, sabia tudo que as pessoas perguntavam, ele conseguia responder. E um menino muito elevado, ele conversou com um amigo e disse: olha, hoje eu pego esse sábio, está vendo esse passarinho aqui na minha mão? Eu vou levar na mão fechada e vou perguntar para ele se o passarinho está vivo ou se está morto. Se ele disser que está vivo, eu esmago o passarinho e jogo ele para ver que está morto. E se ele disser que está morto, eu abro a mão e o passarinho sai voando. Pois bem, ele chegou ao sábio com a mão fechada e disse: sábio, esse passarinho que está em minhas mãos, ele está vivo ou ele está morto? O sábio olhou para ele e falou: a decisão está em suas mãos. É assim conosco também. Todos nós somos criados simples e ignorantes. Deus, quando nos criou sem maldade, nós estamos começando do zero. Ignorância no sentido de nós não sabermos, não termos conhecimento. É através das reencarnações que nós vamos adquirindo os conhecimentos. Mas para isso, nós precisamos tomar decisões. E Deus nos deu um livre-arbítrio para que nós tomássemos as decisões corretas para ter o mérito do crescimento e da evolução. Seria muito cômodo para nós se Deus já nos criássemos perfeitos, já tivéssemos criado perfeitos. Que graça teria a vida? Seríamos espíritos puros, seríamos anjos e não teríamos dificuldade nenhuma e simplesmente ficaríamos debaixo de uma árvore, de uma nuvem, em cima de uma nuvem tocando harpas. Não é bem isso que Deus espera de nós. Então Ele nos criou, no primeiro momento, nós passamos pelo reino mineral, pelo reino vegetal, pelo reino animal até chegar ao homem. A partir do animal, o princípio inteligente, que ainda não é um espírito, ele já tem o seu livre-arbítrio. Nós vemos o animal, ele decide se ele quer comer, se ele não quer comer, se ele quer fazer alguma coisa ou se não quer. A inteligência dele é muito rudimentar, mas ele escolhe o que ele vai querer para si, ele escolhe o que ele vai fazer. Então já ele está começando ali a desenvolver o seu livre-arbítrio. Ele não tem liberdade absoluta, porque ele não tem condições de decidir o certo e o errado. Mas ele tem o instinto, e o instinto faz com que ele só haja da forma correta. O animal não tem maldade dentro de si. O animal, ele não ataca alguém simplesmente por prazer. Ele ataca para se alimentar, quando ele está com fome, ou ele ataca quando ele se sente, de certa forma, ameaçado. Aí ele age agressivamente porque é o instinto de preservação. Mas ele não tem ódio. À vista, nós temos os nossos animais domésticos, né? Às vezes nós brigamos, às vezes tem gente que até bate no animal. Passou 2 minutinhos, ele vai brincar com o animal vem abanando o rabo e lambendo ele, agradando ele. Por quê? Porque o animal não guarda rancor, ele não tem raiva.
mas é o instinto, ele está começando a desenvolver. Então, quando o homem chega a ter a razão, quando o espírito adquire a sua razão, ele começa a encarnar um corpo humano. A partir daí é que ele vai começar assim, a desenvolver o seu livre-arbítrio, porque aí ele tem liberdade absoluta. Absoluta em termos, né? Porque a própria sociedade nos coloca os limites às vezes, né? E às vezes a própria espiritualidade, às vezes, faz com que algumas coisas não aconteçam para nós complicarmos ainda mais a nossa vida. Mas o homem, quando ele já começa a programar a sua reencarnação, ele já está usando o livre-arbítrio. Porque no mundo espiritual, antes de nós reencarnarmos, nós programamos o que nós vamos fazer aqui no planeta, pelas quais as situações que nós vamos passar, situações boas e situações ruins. E reencarnamos. Então, às vezes nos comprometemos a reencarnar junto de determinadas pessoas, para ali estarmos, de certa forma, resgatando erros do nosso passado, ou seja, se é um desafeto, eu tenho que me harmonizar com essa criatura, me reconciliar com ela. E eu peço no mundo espiritual, porque eu sei, no mundo espiritual eu sei das necessidades que eu tenho para me melhorar e encontrar paz. Porque o livre-arbítrio, ele vai nos dar condições de nós fazermos o nosso céu ou o nosso inferno. Então, no mundo espiritual, como nossa visão é mais ampla, nós enxergamos melhor e sabemos que precisamos resgatar todos os erros para podermos, de certa forma, estarmos encontrando o céu. Que o que é o céu? É a paz de espírito. Nós, às vezes, programamos reencarnações difíceis. E mesmo assim, os espíritos ainda, de certa forma, ele pede para nós termos calma. Porque nós não somos ansiosos. Aqui na Terra, quando nós precisamos fazer alguma coisa que sabemos que é para o nosso bem, nós não queremos fazer tudo de uma única vez. No mundo espiritual também é assim. Aí nós percebemos todos os erros que nós cometemos em encarnações passadas. Tivemos já milhares de reencarnações, cometemos muitos erros, muitas coisas boas também, mas muitos erros. E quando nós estamos no mundo espiritual, nós sabemos que para nós encontrarmos a paz do espírito, o céu que Jesus prometeu, nós precisamos, de certa forma, resgatar esses erros, consertar tudo aquilo que nós fizemos de errado. E nós pedimos, às vezes, um caminhão de problemas. Ah, eu quero isso, eu quero passar por toda a situação difícil que eu preciso para resgatar logo e ser feliz rápido. Os espíritos são tão bonzinhos que ele fala: calma, vai devagar, você tem a eternidade pela frente, você é imortal, vai um pouquinho de cada vez. Eu peço um caminhão, ele me dá um carrinho de mão de problemas. E às vezes eu venho até reclamando, mas só isso, puxa vida, eu podia fazer muito mais. Aí quando nós reencarnamos, que é colocar no véu, nós esquecemos do nosso passado espiritual, primeiro probleminha que acontece, oh meu Deus do céu, mas que vida é essa que eu levo? Começamos a reclamar da vida, achando que Deus está nos castigando ou criando situações muito difíceis para nós, quando na realidade não, fomos nós que pedimos através do nosso livre-arbítrio. Então essas situações pelas quais nós estamos passando, foram escolhidas por nós, mas nós, mesmo quando nós escolhemos no mundo espiritual, nós também passamos a chegar aqui a não fazer aquilo que nós nos comprometemos a fazer. Nós às vezes chegamos aqui e achamos que é muito problema, muita coisa, então de repente eu tenho que trabalhar muito para poder sobreviver. Eu não quero trabalhar muito, quero trabalhar pouco. Então eu começo a incorrer por caminhos errados, caminhos tortuosos, começo de certa forma a enganar pessoas, corromper pessoas, me corromper para ter lucros maiores e sem muito esforço. Eu estou usando meu livre-arbítrio. Eu vim para passar por situações difíceis. Não vem para morrer de fome, eu vou passar por situação difícil e eu conseguindo superar aquilo, eu vou estar de certa forma resgatando algo do passado, porque talvez numa outra encarnação eu fui poderoso e usei mal o poder e a riqueza para simplesmente meu benefício e prejudicando outras pessoas. Percebi, pedi para reencarnar numa situação um pouquinho mais humilde, para eu trabalhar e dar valor ao trabalho, dar valor aos recursos que eu estou adquirindo. E eu não aceito, chego aqui, eu não aceito, e o que eu faço? Começo a corromper pessoas, me corromper para viver na abundância sem muito esforço. É o livre-arbítrio. Eu programei uma coisa, cheguei aqui e fiz outra completamente diferente. Mas por que Deus permite? Deus permite que é para nós entendermos que precisamos trabalhar para o bem também, não só nós, como do nosso próximo. Então, quando nós incorremos em erro, nós percebemos no mundo espiritual que é através do erro e acerto que nós vamos nos melhorando. Hoje nós temos uma visão de vida, hoje nós já procuramos, de certa forma, fazer o bem, agir de uma forma correta, moralmente e com as pessoas também. Mas no passado não, no passado nós não tínhamos essa consciência.
Então nós fazíamos as coisas erradas, prejudicávamos as pessoas, achando que era o correto, sem sentimento de culpa. Só que quando chegamos no mundo espiritual, percebemos o erro. Aí nós pedimos para passar por situações semelhantes, para nós sentirmos na pele o que nós fizemos no outro sentir. Aí quando nós vemos numa situação inversa, novamente nós vamos dar valor nas criaturas, nós vamos dar valor nas pessoas, nós não vamos usar as pessoas para o nosso benefício próprio. Já é uma mudança, não deixa de ser um resgate, já começamos a trabalhar para o próximo, né? Então o homem, quando ele adquire a razão, ele começa a responder por todos esses atos. E é aí que as coisas pegam às vezes, né? Porque às vezes, mesmo fazendo achando que está certo, ele incorre em erros. Mas incorrendo nesses erros, ele percebendo que está errando, ele vai consultando. Um exemplo muito grande que nós tivemos, Pilatos. Jesus não foi levado até Pilatos? Pilatos sabia que Jesus era um homem bom. Pilatos sabia que Jesus pregava o amor. Ele já tinha mandado investigar Jesus. Ele era o governador daquela região, né, da Galileia, e ele tinha receio que Jesus fosse um terrorista ou coisa parecida. Então tinha mandado já soldados seus ver o que Jesus realmente pregava e o que ele falava e o que ele estava fazendo. E chegou a resposta: esse homem não faz mal para Roma, não. Esse homem nunca falou em prejudicar ninguém, ele nunca falou contra Roma, muito pelo contrário, ele fala em perdoar, ele fala em coisas boas somente. Então, Pilatos sabia que Jesus era bom, mas falou mais alto que o egoísmo. Ele tinha receio de que se ele deixasse Jesus livre, ele ia sofrer as consequências, porque Nero iria cobrar isso, e ele ia perder a sua posição de governador daquela região e mandar para lugares mais difíceis. Então ele pensou única e exclusivamente em si. Mas talvez o compromisso dele não seria esse. Talvez o compromisso dele seria liberar Jesus. A consciência dele dizia: esse homem é um justo. Tanto é que quando os próprios judeus escolheram Jesus ao invés de Barrabás, ele questionou, falou: mas esse homem é um justo, vocês estão condenando o justo e deixando um marginal livre. Mas o povo escolheu, porque foi de certa forma também manipulado. Então veja, nós estamos usando o nosso livre-arbítrio. Quantas vezes nós não fazemos isso no nosso dia a dia? Quantas vezes nós, às vezes, pensando no nosso conforto, nós fazemos coisas que sabemos que poderá prejudicar alguém? Não é maldade, é falta de compreensão. Os Espíritos não falam, é falta de conhecimento. Então é a ignorância por não saber que aquilo vai refletir no nosso futuro. E o futuro não é essa existência, é um futuro espiritual. Então quando Jesus veio, o Pilatos escolheu, lavou as mãos, vamos dizer assim, deixou que o povo escolhesse e deixou Jesus ser crucificado, ele estava incorrendo num erro gravíssimo, que somente a sua consciência veio cobrar muito tempo depois lá no mundo espiritual. Porque ele já naquela época ele sabia que ele estava mandando um justo para a crucificação, condenando um justo, né? Então, tudo isso para nós entendermos que Deus não nos proíbe de nada. Deus nos permite tudo, porque Ele sabe que aos poucos nós vamos nos melhorando. Assim como em outras encarnações fazíamos coisas erradas, hoje nós abominamos muitas daquelas coisas que nós fazíamos no passado. E fazíamos achando que era o correto. E assim é a nossa evolução. Agora nós temos que entender uma coisa: karma é muito diferente, né? O karma é uma palavra hindu, né, que é algo que não pode ser mudado. Não está dentro da doutrina espírita. A doutrina espírita é lei de causa e efeito. O karma é aquilo eu vou passar por isso, eu não tenho como mudar. Então, de repente, se eu reencarnei para sofrer, para matar, eu vou sofrer e vou matar. Porque eu reencarnei com aquilo, é o chamado olho por olho, dente por dente da lei mosaica, da lei de Talião. A doutrina espírita vem nos mostrar que isso não existe. Apesar do livre-arbítrio, nós temos condições de escolher, mas nós podemos escolher o negativo, mas também podemos escolher o positivo. E temos muitos amigos espirituais, são os nossos anjos da guarda, nos inspirando para nós fazermos as coisas corretas. Ninguém reencarna, por exemplo, para assassinar alguém. Ninguém reencarna para matar alguém. Nós reencarnamos sempre para fazer as coisas corretas. Mas o que acontece? Nós nos deixamos levar pela necessidade material. Nós nos deixamos levar pelo apelo material, e isso é que faz com que nós incorremos em erro. Então o karma é determinismo, o karma é aquilo, eu reencarnei para passar por aquilo, segundo os hindus, eu vou passar por aquilo e não tenho alternativa nenhuma. Já na lei de causa e efeito, nós usamos o nosso livre-arbítrio, mas usamos ele para o bem, não só para o mal. Então eu reencarnei para fazer o bem.
Eu posso usá-lo para fazer coisas erradas também, mas eu não sou obrigado a fazer coisas erradas. Eu reencarnei para passar por uma situação muito difícil, muito dolorosa, mas através das minhas atitudes, eu posso mudar isso também. Então, a lei de causa e efeito tem essa flexibilidade. Nós, de acordo com a nossa maneira de ser, de agir e de pensar, nós podemos mudar as situações pelas quais nós vamos passar. Nós não precisamos sofrer para evoluir, nós não precisamos sofrer para crescer espiritualmente, para resgatar erros do passado. Podemos resgatar esses erros fazendo o bem. Olha a diferença. Podemos resgatar esses erros sem dor e sem sofrimento. Tem uma história no livro A Vida Escreve, né? A história de Saturnino, né? Esse livro, A Vida Escreve, foi escrito por Chico Xavier. Saturnino é um senhor, um espírita, né? Muito bom, uma pessoa caridosa, fazia bem para todo mundo. As pessoas, quando tinham alguma dificuldade de relacionamento, seja qual for, necessidade, iam até ele pedir orientação, porque era um homem sensacional, uma pessoa muito amorosa. Ele trabalhava numa tecelagem. Em determinado momento, trabalhando numa máquina, a mão dele foi sugada pela máquina, né, e correu o risco de perder o braço e foi levado para o hospital, instantaneamente lá. E chegando no hospital, os médicos conseguiram, né, fazer com que ele não perdesse o braço. Ele perdeu somente o dedo polegar. E mesmo assim as pessoas não entendiam. Como é que Deus, se é amor, como é que vai permitir que aconteça um acidente desse com um homem tão bom, um homem santo, um homem tão bom, só faz o bem, por que Deus permite que isso aconteça? E Saturnino, ouvindo as pessoas falarem isso, começou a se vitimizar também. Ai, meu Deus do céu, por que isso aconteceu comigo? Porque eu não fiz nada demais, eu só ajudo as pessoas, eu só faço o bem, por que eu mereço um castigo tão grande? Eu perdi o meu dedo, né? E um dia, foi ele e a esposa na casa espírita, onde eles trabalhavam, num trabalho espiritual. Aí veio um amigo espiritual da casa, né, e se dirigiu a ele, através do médico, se dirigiu a ele: Saturnino, meu amigo, eu vou te contar uma história. Há alguns anos atrás, existia um senhor de escravos, muito duro, muito severo. Ele não era mau, mas ele era muito severo, principalmente com os seus servos. E em determinado momento, um dos seus servos fugiu. E ele conseguiu recapturar esse servo. E para esse servo servir de exemplo para os outros, ele fez com que esse servo escravo, né, enfiasse a mão no engenho, e esse engenho moeu todo o braço dele como se fosse uma cana. E esse homem, no mundo espiritual, Saturnino, ele percebeu o seu erro. Viu, sofreu muito pela sua atitude, ele viu o sangue escorrendo do braço do seu semelhante e queria, de certa forma, resgatar isso. Qual foi a opção dele no mundo espiritual? Ele pediu para reencarnar, ele pediu para ter uma situação onde ele poderia perder o braço, para ele sentir na pele o que ele fez aquele irmão sentir. E ele reencarnou. Mas ele se tornou uma pessoa boa. Ele sempre fazia o bem, sempre as pessoas oravam por ele, porque ele era uma pessoa muito boa e só praticava o bem. E ele teve um acidente. Em vez de ele perder todo o braço, Deus permitiu que ele perdesse somente o dedo polegar. Você sabe de quem eu estou falando, Saturnino? Ele percebeu que era dele mesmo, né? Então, no dia seguinte, ele foi trabalhar, rindo as pessoas: mas já, eu só perdi um dedinho, eu posso fazer outras coisas. Então, vejam, nós reencarnamos, programamos a nossa reencarnação, às vezes para ter sofrimentos grandes, coisas muito dolorosas. Mas através das nossas atitudes, do nosso livre-arbítrio, nós podemos mudar isso também. Podemos usar isso para nossa viver bem e para nossa felicidade. Já aconteceu com os senhores e com as senhoras alguma vez de fazer ou falar alguma coisa, perceber que magoou, que a pessoa saiu magoada, triste, e depois se arrepender? Acredito que com os senhores e com as senhoras não, mas comigo já aconteceu, né? Depois a gente fica: puxa vida, por que eu fiz isso, por que eu falei isso? Então, quem sofre? Somos nós, porque percebemos o nosso erro, não é verdade? Agora, se nós, nessa existência, buscarmos nos reconciliar com essa criatura, eu pisei na bola, eu falei que não devia, eu ofendi, mas ser um pouco mais humilde, chegar: olha, desculpa, eu falei por uma forma impensada, eu fiz, não deveria ter feito, me perdoa. Isso eu estou trabalhando em mim, estou trabalhando no meu orgulho. Se a pessoa perdoar, ótimo.
Se ela não perdoar, aí ela vai viver a vida dela, mas eu estou em paz com a minha consciência. Eu demonstrei para ela que errei e vou fazer de tudo para não errar novamente. É o livre-arbítrio. Eu posso fazer isso. Como eu posso deixar o orgulho falar mais alto e falar, não, me arrependi, mas deixa para lá, não quero nem saber. Eu estou levando isso comigo. Então, o livre-arbítrio nos dá essas condições, estarmos sempre consertando, sempre fazendo algo para a nossa melhoria, mesmo quando nós erramos. Olha como Deus é bom. Mesmo quando nós erramos, Ele nos dá condições para nós mudarmos de ideia e consertar aquilo. Ah, mas eu fiz mal para o camarada morreu, e agora como é que eu vou fazer o bem para ele? Eu não preciso fazer o bem para ele, é só mudar as minhas condutas em relação a outras pessoas. No mundo espiritual ele vai estar me observando, ele está vendo que eu me arrependi, ele lê os meus pensamentos, porque no mundo espiritual nós nos comunicamos através do pensamento, ele percebe o meu arrependimento e percebe a minha luta interior para não agir mais daquela forma, não fazer mais aquilo e tentar de certa forma auxiliar outras pessoas. Ele desencarnou, às vezes, me vendo como inimigo. Só que percebendo tudo isso, no mundo espiritual, ele vai ver, não, ele se arrependeu realmente, ele, de certa forma, está até sofrendo por causa disso. Quando eu desencarno, em vez de encontrar lá um obsessor, uma pessoa revoltada, no mundo espiritual, querendo me prejudicar, vou encontrar um amigo, uma pessoa de braços abertos, dizendo, eu entendo que você errou, se arrependeu e tentou consertar os seus erros. Então veja, através do nosso livre-arbítrio nós conseguimos fazer tudo isso, né? Como Paulo de Tarso nos disse, né? Tudo me é lícito. Eu posso tudo, mas nem tudo me convém. Porque muitas coisas, o que eu quiser fazer eu faço. Nem a justiça dos homens consegue me impedir de fazer determinadas coisas. Quantas pessoas erram? Tudo bem que depois a justiça vai, prende, mas ele já fez, já incorreu em erro, né? Agora, de pensar, ninguém incluiu. E o pensamento também é uma arma muito poderosa que pode nos fazer crescer e evoluir, como também pode nos afundar ainda mais. Porque quando nós falamos no mundo espiritual, nós nos relacionamos através do pensamento. Se eu estou pensando negativamente, se eu estou desejando o mal de uma criatura, eu estou envolvendo essa criatura nos meus pensamentos, estou criando formas de pensamento no mundo espiritual. No livro Aula das Próximas, Kardec explica muito bem isso. E André Luiz também explica isso, criando formas espirituais daqueles meus pensamentos, formas mentais. E isso vai agir sim, né? Então, se a pessoa estiver receptiva, todo aquele pensamento negativo que estiver emanando, ele vai, de certa forma, ser envolvido por aquilo. E vai, às vezes, incorrer em erros. Às vezes, se eu estou pensando coisas boas, eu vou envolvê-lo positivamente também. É o que nós fazemos durante as vibrações. Vibrar positivamente. Então, quando nós estamos desejando o bem, seja ele através das atitudes ou através do pensamento, nós estamos usando o nosso livre-arbítrio para o nosso bem, para o nosso progresso. E Deus nos dá essa condição, Deus permite isso. Então, gente, é que os Espíritos falam, aproveitar a nossa encarnação sem nos queixarmos, procurarmos superar as nossas dificuldades, sem sentimento de raiva, de rancor ou coisa parecida, sem nos sentirmos vítimas de Deus, achando que Deus está nos castigando, não. É entendermos, Deus é amor, Ele nos criou simples e ignorantes para nós, através do nosso livre-arbítrio, encontrar a angelitude, chegar à angelitude. E esse é o nosso objetivo. E todos nós um dia chegaremos lá. É que os Espíritos dizem para Kardec, né? Qual é a evolução do Espírito? Os Espíritos superiores dizem, do átomo ao arcanjo. Essa é a trajetória do ser humano. E todos nós um dia seremos anjos. Muito obrigado. Este é o momento que nós temos a oportunidade de participar da reunião. Quem tiver alguma pergunta ou colocação sobre o tema, é só levantar a mão que o nosso companheiro levará o microfone até o local. Boa noite. Eu achei interessante você falar, né, que nós reencarnamos não para coisas ruins, né, mas para tentar acertar. Quando você falou pessoas que às vezes matam, roubam, né, não vem com esse programa, né, com isso, mas acaba fazendo por escolha própria. Mas, assim, como é que fica? Porque tem pessoas que parece que já nascem com instinto, né, ruim, com coisas assim, mais bravo, né, mais nervoso. Será que não vai ser uma tendência que ele vai ter mesmo? Isso é uma tendência que ele traz do passado, né? Porque quando nós reencarnamos, os Espíritos falam, existem alguns Espíritos que vêm de mundos inferiores conviver junto com um mundo um pouco melhor. Que apesar de todas as nossas dificuldades, nós estamos
estamos ainda num grau evolutivo maior do que aqueles mundos primitivos. Nós estamos no mundo de provas e expiações, um grau acima. Então, às vezes, esses espíritos vêm para aprender conosco, aprender a viver em sociedade, em civilização, e para ele isso é normal, coisa que fazia com naturalidade, ele não tem essa compreensão ainda, esse espírito. E ele age agindo que é uma coisa natural. Mas muitos, a grande maioria, trazem instintos de outras vidas. Como nós falamos, nós já erramos muito no passado, fizemos muitas coisas erradas, e no passado nós achávamos que eram corretas. Quando nós reencarnamos, essas tendências estão em nós, estão gravadas no nosso inconsciente. Então nós chegamos aqui com o compromisso de mudar determinadas atitudes, mas isso fala muito alto dentro de nós. Então eu sou uma pessoa, eu vim para ser uma pessoa mais tranquila, mais calma, uma pessoa amorosa, mas no passado eu fui uma pessoa bélica, fui uma pessoa que não pensava duas vezes em fazer o mal. Está no meu inconsciente isso, eu trago a tendência. É por isso que às vezes nós temos vontade de esganar alguém, aí não vou fazer isso não, isso não é legal. Mas por quê? Porque essa desganar, essa tendência, hoje eu consigo superar, mas no passado eu esganava. Entendeu? No passado eu fazia e não tinha, achava que era o correto. Hoje não. Hoje eu já luto contra as minhas vontades, que eu sei que não são boas. Então, as tendências todas nós trazemos e reencarnamos para vencê-las. Então, uns conseguem, outros não, mas vão reencarnar novamente e vão superar isso também. Boa noite. Boa noite. Só complementando o que ela perguntou, existe um número de vezes, por exemplo, a gente vê casos não só de pessoas ruins, mas como de pessoas até selvagens, que matam, estupram e fazem, milhões de coisas assim que não tem nem como falar, coisas. Mas assim, existe, essa pessoa já passou poucas ou muitas encarnações, existe relação, ligação com o número de vezes que essa pessoa reencarnou ou não? É da natureza dela mesma? Entendi. Não, é da pessoa. Agora, o número de vezes de reencarnação é muito interessante a sua pergunta por causa disso, Nós achamos que eu estou resgatando coisas da minha última encarnação. Estou reencarnando coisas de muitas encarnações passadas, às vezes de milênios atrás. Porque, como eu falei, nós pedimos um caminhão de problemas. Não, vai devagarzinho. Por quê? Porque às vezes nós não temos em condições ainda de passar por situações onde nós vamos resgatar coisas lá de trás. Então nós vamos passando gradualmente, para podermos ter força para superar isso, senão nós não conseguiríamos. Então nós estamos aos poucos passando por situações para podermos libertarmos de algo do passado. Então trazemos hoje, às vezes, tendências de coisas que nós fazíamos há 10, 15, 20 encarnações atrás e achávamos que era o correto. Por isso que às vezes nós vemos pessoas terem atitudes e falamos, meu Deus do céu, de onde essa pessoa, muito ainda animalesca, vamos dizer assim. Por quê? Porque está trazendo coisas lá do seu passado espiritual muito distante para poder hoje, dentro de uma sociedade, uma civilização mais avançada, superar isso que ele traz com ele. Então ele vai ter que lutar contra a sua tendência e vai ter o apoio de muitas pessoas que já têm uma compreensão melhor. Então às vezes ele reencarna numa família onde as pessoas podem encaminhá-lo melhor, junto de um grupo onde ele possa ser orientado. Muitos vencem, alguns não vencem e dá vazão àquele instinto muito animalesco ainda. Tá? Temos tempo para mais uma pergunta. Boa noite. Boa noite. Você acha que os humanos também podem encarnar como animais? Porque animais também têm tendência a serem mais mansos ou mais agressivos. Gostei da sua pergunta. Os animais, como nós falamos, que você não estava aqui no começo, eles não são agressivos, eles têm instinto. Então o animal selvagem, qual o problema? Se ele vê alguém diferente, ele acha que vai ser atacado, então ele é agressivo para se defender, para defender a sua vida, que é a lei de preservação que nós temos. Ou ele ataca para se alimentar, para comer. Fora isso, se você pegar um leão, ele estando alimentado, não se sentir ameaçado, ele não vai te atacar. Entendeu? Então o animal ele só tem instinto de preservação. Agora, o ser humano ele não reencarna como animal, porque nós passamos pelo mineral, princípio inteligente, pelo mineral, pelo vegetal, pelo animal, até atingirmos a razão para reencarnarmos no corpo humano, aí nós nos tornamos espíritos, que até então é um princípio inteligente passando por todas essas fases, tá?
Então, quando nós atingimos um grau evolutivo e a razão para poder estar reencarnando num corpo humano, aí é que as coisas mudam, porque aí nós começamos a responder e aquelas tendências negativas vêm. Mas nós não regredimos. Nós nunca mais voltaremos a reencarnar como animal. Essa noção, né, da metempsicose, que o nome é isso, metempsicose, vem lá do Egito. Os egípcios acreditavam, e algumas seitas ainda até acreditam, que se você for muito mal, muito ruim, você vai reencarnar num corpo de animal. Mas os espíritos falam que isso não acontece. Você sabe andar de bicicleta? Se você ficar 30 anos sem andar de bicicleta e pegar para andar, você vai saber andar do mesmo jeito. Você não esquece. É a mesma coisa. Tudo que nós aprendemos, nós não esquecemos. Então nós não temos como nós regredirmos intelectualmente e espiritualmente. A nossa tendência é sempre avançar, sempre nos melhorarmos, tá? Então o ser humano nunca vai reencarnar como animal. Já estagiou como animal, mas agora não, tá? A nossa reunião segue uma disciplina de horário, por este motivo encerraremos a participação, mas o Antônio Carlos permanecerá aqui à mesa ao término da reunião. Se alguém ainda tiver alguma pergunta, alguma colocação a fazer, suas considerações? Quando falamos do livre-arbítrio, é só para a gente entender, né? Nós podemos fazer muita coisa, podemos realizar tantas coisas grandiosas, tantas coisas boas. Deus nos dá a condição. É que às vezes nós nos sentimos, às vezes, impotentes. Mas se nós aprendermos, se nós tivermos a convicção de que somos filhos de Deus, somos criados à imagem e semelhança, não essa imagem do corpo humano, em essência, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. E um dia nós seremos espíritos perfeitos, não puro, porque puro, absoluto, só Deus, né? Nós seremos mais ou menos perfeitos, vamos dizer assim, né? Mas chegaremos muito próximo. E se nós temos essa convicção, nós vamos encarar a vida de uma forma melhor, nós não vamos encarar a vida com só dor, sofrimento e coisa ruim que nós estamos vendo acontecer. Estamos aqui hoje passando por experiências, né? Estamos vendo coisas ruins acontecendo? Estamos, às vezes nos incomodam, mas talvez no passado nós fazíamos isso. E hoje nós estamos passando por isso para nós percebermos que isso não é bom. E se numa próxima existência nós viermos em posição inversa, ou seja, com o poder na mão, nós não vamos agir como muitas pessoas estão agindo, estão fazendo outras pessoas sofrerem, estão nos incomodando com as suas atitudes, porque nós vamos ver que isso não é bom. E aí nós agiremos corretamente. Um abraço a todos e até a próxima. E este é o momento que nós temos a oportunidade de praticar a caridade, né? Através do nosso pensamento, vibrar positivamente por aqueles companheiros que se encontram passando por alguma dificuldade. Então vamos buscar novamente a figura de Jesus, mentalizando, entrando nessa sintonia, e junto dele, visitando aqueles companheiros que se encontram nos hospitais, num leito de dor, que possam receber o remédio necessário, tanto para os males do espírito quanto do corpo físico. Muita paz e muita luz a esses companheiros. Vibremos. Vibremos também muita paz, luz, equilíbrio a todas as crianças que se encontram nos orfanatos, que possam receber o acolhimento, o amor, o carinho, todo o cuidado necessário. Vibremos. Vamos envolvendo também o nosso planeta Terra numa luz de muito amor, de paz, de equilíbrio, que os povos possam praticar esse amor e se unir cada vez mais. Vivemos. E neste clima de paz, nós agradecemos a Deus, nosso Pai, pela oportunidade de estarmos novamente aqui, reunidos, aprendendo um pouco mais sobre a doutrina espírita, que possamos ser amparados ao longo da nossa semana pelos bons espíritos, intuídos, guiados no caminho do bem, que possamos sair daqui mais fortalecidos e manter essa energia, essa harmonia, esse equilíbrio que recebemos durante esta reunião. Que assim seja, graças a Deus.